Glória a Deus. Eu gostaria de colocar aqui, que se cumpra Isaías 55, 10 e 11, que diz que assim como cai a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e a prosperará naquilo que a designei. Amém? 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Nós, no domingo passado, resolvemos aí 1 Tessalonicenses, tá? E vamos entrar em 2 Tessalonicenses, que tem só 3 capítulos. Talvez a gente já termine hoje mesmo, que o enfoque maior é justamente esse. Diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, ou na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Só aí. Eu vou falar sobre o engano, tá? O engano. Mas antes eu gostaria de falar o seguinte aqui, dar uma introdução, né? Enquanto o propósito de primeira carta de Paulo, no caso dos Tessalonicenses, era consolar os Tessalonicenses com a garantia do retorno de Cristo. O propósito da segunda carta é corrigir falsos ensinamentos a respeito da segunda vinda. E o que estava acontecendo? Basicamente, irmãos, estava tendo vários falsos profetas ali, falando que o Jesus Cristo já tinha vindo, ou que viriam naquele momento, naquela época. E era tão forte o negócio que muitos não queriam nem trabalhar. Muitos estavam querendo só esperar a vinda de Jesus. Quer ver? 2 Tessalonicenses 3:10, a parte B. Que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então tinha alguns que estavam só orando, jejuando. Jesus Cristo vem, então vou trabalhar para quê? E não é isso. Paulo falando, peraí, não, vocês estão entendendo tudo errado. Né? Um outro fala, não, Jesus Cristo não vem, e assim vai, cada um ia ter. E olha que Paulo, ele estabeleceu ali, mandou a primeira carta, depois ele mandou a segunda para reforçar, tá? Mas com relação a isso, eu encontrei uma profissional muito boa, não vou falar, né, na área, e ela falou, esse negócio da vinda de Jesus é fogo, né? A pessoa fica crendo. Eu ia fazer eu ia fazer não sei o que, eu falei, Jesus vai voltar, eu não vou fazer nada disso. Ela retardou o seu desempenho, a sua habilitação que precisa por causa disso. Ela falou, eu fui muito nova, assim, ela foi mais ou menos enganada, assim, uma palavra, não seria enganada, ela foi induzida a isso e não estudou ali, retardou. Ela é uma profissional top, muito boa. E ela falou isso, falei, você fez errado, não é assim. A gente tem que fazer o máximo todo dia. E no momento certo o Senhor virá. Mas nós temos que ficar atentos, né? Com relação ao momento e tal. Mas esse estágio de sobreaviso que Deus deixa a todos nós, é justamente para a gente estar sempre preparado. Você imaginou se Deus revela, olha, vai ser tal dia, tal hora. Meu irmão,
Ia ter gente até pecando aí, não, depois eu peço perdão e Jesus volta tal. Você entendeu? Quantas pessoas? Então, esse estágio, essa situação que ele pode vir a qualquer momento, deixa a pessoa sempre pronta, em estado de alerta. Não é para afrouxar a nossa situação, né? É o sentinela. Sabe quanto vai ser invadida ali? Não, não é para ser invadido, mas tem que ficar pronto. Não pode dormir. Tudo bem? Então, é justamente isso que o Senhor deseja. Tá certo. O apóstolo Paulo também lhe falou que antes que Jesus voltasse, né? Teria o que é apostasia, como está lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Olha só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se não opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, isso aí, sinal, apostasia. O que é apostasia? É o desvio do Senhor, das coisas do Senhor, da sã doutrina, o esfriamento do amor, do temor de Deus, das coisas sagradas, a falta de respeito com o Senhor, com a casa de Deus, né? Então, é isso. A gente tem que olhar e ver, está acontecendo, né? Então, a gente fica mais atento ainda. Certo. Tudo bem. O espírito do engano não suporta a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler também, olha, estamos na introdução ainda, tá? 2 Timóteo 3. É logo depois de 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, carta pastoral. 3. Vou ler algumas coisinhas aqui. 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, ou tempos, né, sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Guarde isso, homens amantes de si mesmo. Isso daí já define todos os restos, aí vai dizendo várias coisas. Homens amantes de si mesmo. O que é isso? São homens que pensam só em si. E quando diz homem, não é só o sexo masculino. Feminino também. É o ser humano. Então, pessoas amantes de si mesmo. A pessoa amante de si mesmo é aquela pessoa que ela olha unicamente o seu prazer, em detrimento da vontade de Deus, do querer de Deus e do próximo. Ela não pensa na outra pessoa, não tem empatia, não, altruísmo, não existe. Ela olha para ela. Ela quer ser feliz. Ela quer ser feliz. Irmãos, a pessoa às vezes até se separa. Não, eu estou olhando do meu lado aqui, eu quero ser feliz. Você não vê outra pessoa, você entende? Então, acontece muito isso. Aí vem dizendo ainda, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Irmãos, isso diz tudo. É aquela pessoa que vê o prazer e não o Senhor, as coisas de Deus, não.
talvez ache que faz um grande favor de vir à igreja. Poxa, tem que ir lá. Você entendeu? É um favor, né? Então, são coisas assim. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-se. Então, na verdade, nós precisamos até mesmo ver com quem a gente se relaciona. Nós temos que evangelizar, falar de Jesus para todos, mas cuidadinho quem você traz para sua casa, tá? E quem você fica na casa da outra pessoa. Cuidado, filtra bem. Então, nesses tempos, a gente tem que evangelizar e tal, mas não ser um com as pessoas, não. Por isso que tem a igreja do Senhor, né? E mesmo assim a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Então a gente tem que ficar atento com relação a tudo. Amém. E no capítulo 4, deixa eu ver o que a gente pega aqui. Certo. O 4:2 é muito bom, ó. Que pregue a palavra insta, a tempo e fora do tempo, né? Então é importante a gente, nesse período e sempre, pregar a palavra de Deus, tá? O próprio 3:16 diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir em justiça. Então é importante a gente estudar e ler a palavra como um todo. 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Você entendeu, irmão, o que é isso? Ou seja, a pessoa não quer ouvir a verdade. E ela distorce a palavra para encaixar o pecadinho dela de estimação. A pessoa não quer mudar. A pessoa não quer se acertar. Aí, não, mas Deus é amor. Então Deus me recebe, Ele é amor. E a pessoa vai assim. E fica com o pecadinho dela, ou pecadão. E simples assim, irmão. Então, não é isso. Nós precisamos de viver a palavra e pregar a palavra, e a pessoa tem que mudar. Não é a palavra que tem que mudar, a pessoa que tem que mudar. Ah, não quer mudar? Oramos por você, que Deus te abençoe, mas continue conosco, mas você vai ter que mudar. Percebeu? É isso. Então, a palavra de Deus é imutável. Mas muitos mantêm a palavra, mas fica alterando ali o conceito e tal, para se beneficiar de uma forma ou de outra, né? Disso. Ou de se amaldiçoar, né? Engano, irmãos, engano. Se você vê, os irmãos de Tessalonicenses estavam partindo, sendo enganados, né? Justamente pela mentira. No 2 Tessalonicenses 2:10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então, primeiro, eles não creram na verdade, crerão na mentira e serão julgados por isso. Amém? Então, vamos falar sobre o engano. O engano. O engano é um artifício empregado para induzir ao erro. É um artifício. No dicionário bíblico é basicamente isso. É um artifício para induzir ao erro. Eu defini assim, uma narrativa. Você lembra? Tem muitos políticos que gostam dessa palavra, narrativa. Cria uma narrativa. Cria uma narrativa e você vai justificar tudo. Então, uma narrativa baseada em uma mentira.
com a finalidade de desviar da verdade. Uma narrativa, como fonte, uma mentira, para desviar da verdade. Procurando subtrair, acrescentar ou distorcer, né, a palavra de Deus. Muitas das vezes você olha assim, tá, mas tira uma parte e tira. É o famoso texto fora do contexto, com um mero pretexto. A pessoa, de repente, não vê o contexto todo, pega uma parte e aquela parte, aí você vai ler, não é isso que está dizendo. Por isso que é importante. Temos a revelação da palavra, você lendo, a gente estimula todos que leem. O Espírito Santo fala com você, mas é importante você ler o livro como um todo. Se tiver dúvida, nos pergunte, tem homens, mulheres de Deus aqui que pode te ajudar bastante, mas leia a palavra. Irmãos, o diabo é o arqui-enganador. Apocalipse 20, 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, que os enganava, viu? O diabo, então ele é o arqui-enganador. E esse enganava aqui, irmãos, porque, olha, o advento que nós estamos esperando é o arrebatamento, ou o pessoal ir para a eternidade antes do arrebatamento, tá bom? 2 caminhos, né? Tudo bem, aí vem um momento de tribulação. Depois, Jesus Cristo volta com os seus anjos e estabelece o reino dele aqui na terra. E Satanás é preso por 1000 anos, aí fica 1000 anos preso. E o Senhor imperando perfeitamente aqui na terra, governo, né? Estabelecendo os seus reis e sacerdotes. 1000 anos. Depois Satanás é solto, aonde engana alguns ainda. Engana alguns, e depois que vem esse texto aí, ó, de Apocalipse 20, 10. Você entende? Então essa é um flash da história aí, né? Bíblica, né? Tudo bem? Amém, irmãos. Então o inimigo, ele está por trás de todo o engano. Em Jesus Cristo nunca foi encontrado engano. Não vou ler, tá? Mas 1 Pedro 2, 21, 24. Nunca foi encontrado engano. Vamos ler então, né? 1 Pedro 2, 21 a 24, diz assim: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, no caso o Senhor, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Vamos, igreja, vamos repetir isso? Pelas suas feridas nós somos sarados. Viu aí, irmãos? Ele fala, pelas suas feridas fostes sarados. Nós já fomos sarados pelas chagas de Jesus. Amém? Então temos que nos apropriar disso. Então nele não houve engano algum. Amém? Glória a Deus. Totalmente diferente do inimigo, né? Que por engano queria a glória. Sempre quis, né? E nesse período de tribulação é isso que vai acontecer. Amém. O engano tem o seu poder. Não podemos subestimar o engano. Então não pensa que o engano, olha, é coisinha, não. Ele vem por trás, tem toda uma força para dominar
a mente, o coração e a pessoa. A família, uma comunidade, uma nação e o mundo. Para muitos, o engano é a verdade. A mentira é a verdade. Não sei se você já pegou, você sabe, muitas das vezes, a pessoa, muitas vezes, pessoa boa, culturalmente, né, estudada e tal, e não sabe nada da palavra, irmão. Aí a gente vai mostrando as coisas, é mesmo, não sabia disso. Né? Tem uma vez, eu lembro, eu não sei aonde que era, estava eu mandando um estudo para essa senhora, ela falou, não, mas eu estou marcando aqui, eu vou falar para o meu líder lá. Não é possível, está tão claro. Ele não sabe disso. Falava, acho que não vai adiantar muita coisa, não. Era só ler. Então, muitos eles estão de bom coração, mas, mesmo assim, há a condenação, né, que o Senhor... por isso que é um julgamento, né, irmãos? Eu não julgo ninguém, a gente anda na palavra e ensina o caminho da verdade. Amém. Há uma força espiritual que aprisiona as pessoas no engano. Tá? Isso é muito forte. Porque a pessoa mantém ali no engano, na mente dela. Quando a gente começa a ensinar a palavra e a pessoa se posiciona, vem a liberdade. E você vê, é por isso que em países, né, que querem o controle total da pessoa, tira o conhecimento, tira a livre manifestação e fica só o controle. Você vai ter só o que minha informação. Entendeu? Então, cuidado, você está num lugar, olha, a pessoa chegar, não, eu sou isso, você só vai falar com Deus a partir. Teve uma pessoa que me falou uma coisa que eu quase caí de susto. Então, é impressionante o que tem por aí. Isso de igreja, tá, irmão? Não estou falando de igreja mesmo. Eu falei, rapaz, mas é incrível isso aí que você está falando. Tudo bem. Podemos ver isso, irmãos, quando se leva a verdade às pessoas, em muitos casos, ficam descontrolados por serem confrontados com a palavra de Deus. Muitos até cristãos, filhos de Deus. Então, a gente, já teve caso comigo, a gente chega explicando para a pessoa uma dúvida que ela tinha, e a gente sabendo e tal. E quando a pessoa se sentia acuada e confrontada, essa pessoa, já era um filho de Deus, uma filha de Deus, ficava nervosa, descontrolada. Porque, tipo assim, ela não percebia, mas era uma ação maligna para manter aquela pessoa no engano e no erro. Não era que não amava Jesus, não, era entendimento da palavra que faria com que ela tivesse uma posição diferente referente às trevas. Que as trevas sempre querem que você seja um serviçal, percebeu? Se conforme com tudo. Não, é a mesma tática desses lugares controladores. É só a pessoa se manifestar e pronto. Aí, não é isso aí, irmão? Você entendeu, né? Mesma coisa no reino das trevas. Quer que você seja tranquilinho. Você descobriu a verdade e se posicionou, fica tranquilo, elas vão fugir. Percebeu? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, é importante a gente ter fé na palavra de Deus e agir com fé e com autoridade. Amém? Então, isso acontece. Mas, tudo bem. Mas nós temos que levar a palavra em amor, levar a visão, entender tudo isso espiritualmente. Ter amor. Não. Foi engraçado uma vez com um rapaz, eu explicando e tal, tranquilo e tal. Ele se exaltou tanto, eu falei tranquilo com ele. Aí ele falou, olha, eu me exaltei, eu te peço perdão. Não tem problema.
Eu expliquei para ele tudo. Não sei se ele entendeu ou não, mas é assim. Irmão, só a palavra de Deus destrói o engano. A nossa fé deve estar firmada na palavra de Deus, não em sentimentos. Então, outro erro que muitos filhos de Deus ficam muito no sentimento, na emoção e não na palavra. É gostoso você ver o louvor ali, olha, chorei várias vezes, tal. Mas é palavra de Deus, o louvor, né? Nada de coisas para induzir você a cair no emocionalismo. Nada de artifício humano, é o poder de Deus. Jogo de luzes e tal. Você entendeu? É isso. Então, cuidado. O Senhor não vai te atender ou não pela emoção. Ele vai te atender, vai ser tocado pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que se firmar com a palavra de Deus. Entende? Então, é um erro muito grande, emocionalismo. Até mesmo quando o grupo está com muita gente, aquele movimento, fica tranquilo, vê o que está ministrando, vê, porque é um perigo. Percebeu o que eu estou falando? Então, você tem que estar sempre avaliando, recebendo a palavra no seu coração e conferindo a palavra de Deus. O inimigo mantém muitos filhos de Deus no engano. Se você ler ali os evangelhos, você vai ver muitos no engano, presos, talvez até mesmo com alguma enfermidade, com alguma situação, alguma doença psicossomática, e está ali. Lembra que Jesus ele curou a mulher encurvada? Em que Satanás, ele falou assim, porventura eu não iria curar essa filha de Abraão, que por 8 anos, 18, né? 18 anos, 18 anos, irmão, manteve aprisionada esta filha de Abraão. Irmão, então nós temos que ficar atento aí e não deixar que o inimigo tome conta de nada da nossa vida. Então Jesus falou para ficarmos alerta, para ninguém nos enganar. Quer ver? Mateus 24, 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Basicamente é isso, tá? Mateus 24, 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. A nossa confiança deve ser sempre no Senhor, e não em outra pessoa, e não no ministério, e não sempre no Senhor, e você não vai se decepcionar. Amém? Que as pessoas são falhas. O coração do homem é enganoso. Vamos ver lá, Jeremias 17, Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, viu que faz das coisas materiais o seu braço, o seu mover e aparta o seu coração do Senhor. Não é para nós confiarmos no homem, sim no Senhor. Você vai no médico, sim, o médico vai usar ali, ele será usado por Deus. Tem que ir no médico, sim, fazer o check-up, exames. É alguém usado por Deus. Mas não coloca a sua confiança nele. Ele vai ser usado por Deus. Assim como pode usar um ministro, a sua esposa, o seu marido, para orar por você e você ser curado. E o médico fala, olha, acabou. Entende? É isso. Coloque Deus no seu devido lugar. Amém? Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmão, a esperança lá na frente, olha. O Senhor, sempre. A minha conquista, o meu futuro está no Senhor. Confia sempre no Senhor, irmão. Amém.
Versículo 9: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tem uma outra versão que diz assim, ó, desesperadamente corrupto. Aí, viu? Eles colocaram a RA, né? Eu gosto dessa versão ali. Então, olha, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, quem lê o coração? É aquele funcionário, né, um político e tal, começa até bem, irmão. Ah, rapaz, depois você vê o que acontece. Ou até pastores, líderes, né, alguém, sei lá, começa com um bom coração e depois, né, irmão? Poxa. Prosseguindo, olha, no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações ou das suas obras. Amém? Então o Senhor está de olho. O Senhor está de olho no nosso coração. É o que eu costumo dizer. Não só o que a gente faz, mas qual a intenção que você está fazendo? Ah, não, é para aí a ação social. Não, ali para propagar o nome da igreja, já perdeu tudo. Já está furado o negócio. Então, irmão, né? Nome de Jesus. Não precisa nem dizer o nome da igreja, está ali. Nada. Entendeu? Tirar foto e tal, não faz nada disso. Acabou, ajuda. Quem é, eles estão vendo quem são as pessoas, nem quero saber. Ajuda, eu quero que ajude. Percebeu? Você entendeu? Qual a intenção? Então, muitas vezes você vê muito projeto aí, muitas coisas. Pessoa se projetando em cima com um coração que não está muito legal, né? Tudo bem. Há necessidade, irmãos, de nos firmarmos na palavra e não ficarmos com discussões, né, com discursos e retórica, sem o respaldo da palavra. Então, irmão, para de ficar com muita historinha, né, e tal, não acha isso, filosofando, ou até muita teologia. Não, que discutindo o sexo dos anjos, irmão. Vai ficar com a palavra, vai pregar o evangelho, vai se guardar do pecado. Para de bobeira, irmão. Perde tempo, não. Vai falar de Jesus. Entendeu? Então, cuidado. Às vezes estava o irmão até bonzinho, ele, não, depois da morte, se a pessoa, não sei, irmão. Não é verdade? Então, pensa em vida. Entrega cada dia para o Senhor, viva intensamente para o Senhor, faça a sua obra e depois coisa boa virá. Né? Mantenha seu coração limpo, perdoe, faça o bem de coração, sem querer holofote, sem querer ganhar com isso. Amém? Aí o Senhor Jesus gosta. Não fique dando papo para quem está a serviço do engano. Busque a sabedoria de Deus. Identifica pessoas que estão a serviço do engano. Não despreze, mas não dá muito ouvido. Fala de Jesus ali, ó. Tem gente que gosta de ficar ali fomentando e falando, com polêmicas de igreja, de cristão, de tal, crê nisso, crê naquilo. Uma pessoa, você crê nisso, tá, irmão, vai para o céu, Deus te abençoe. Você entendeu? Então não entra em polêmica nenhuma, irmão. Não perde tempo com isso. A menos se você vê um coração quebrantado da pessoa e a pessoa abrir espaço para você ajudar ali. Se também não quiser, irmão, deixa a pessoa, irmão. Se ela crê em Jesus, vai para o céu. Não se preocupa, não. Você entendeu? Então,
Tem que ter cuidado. Cuidado. Nunca ache que você é forte o suficiente para não pecar. Tá? Isso é um engano. Muitos... Tem cada história louca, né? Mas é real. Real, tá? Era até do município aqui. O cara saiu para evangelizar um grupo, tá? Um grupo que peca forte aí contra Deus, né? Essas coisas, né? Na área sexual. Foi evangelizar. O que aconteceu? Caiu também naquilo ali. Estava lá. Aí, irmão, isso é verdade. Um irmão, que ele já até faleceu, né? Poxa, para falar que o cara faleceu, mas é verdade, a esposa dele está viva ainda. Ele falou, olha, não é que eu tive que pegar o pastor lá no negócio, lá, e ainda pagar. Não vou falar isso aí aqui. Eu tive que pegar ele lá e pagar a conta dele, coitado e tal. Eu falei, rapaz, coitado não, irmão. Coitado não. Mas e aí, não ajudo ele. Você foge desse lugar aí, rapaz. Você está louco? E o cara com o maior bom coração ajudando ainda. Irmão, isso é engano. Irmão, só estou falando isso para você ficar, ó. Então faça como José. Fuja. 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 Em certas áreas você tem que fugir. Não fica de muito papo com o sexo oposto. Não fique de papinho no WhatsApp. Eu bloqueio todo mundo. Quando não, eu desbloqueio algumas senhoras e tal, dou a palavra e bloqueio. Normalmente. Simples assim. Fica de papinho, né? Entendeu, irmão? Tá? Tem que ser assim, irmão. Você se brinda. Efésios 4, 27. Não deixe lugar ao diabo. Irmão, se dermos espaço, o inimigo ele vai se aceronhando, né? Sendo o senhor ali de certas áreas, situações, até tomar o espaço. Então, não dê lugar para o inimigo. Fugir de toda a aparência do mal. Então, é importante ser um pouco radical nesses últimos tempos. Eu estava fazendo uma academia ali e tal, aí a menina, até personal, falou, olha, eu vou dizer uma coisa, estava falando de Deus, de coisas assim, de homem, de fidelidade, tá? Aí a moça falou assim, olha, as mulheres estão piores que o homem. Eu falei, irmão, é. Eu falei, e tal. Pior do que o homem. Estão vindo com tudo mesmo. Eu falei, Ela sabe, ela está lá no meio. Eu até fechei minha conta lá, voltei para o meu prédio lá, fazendo lá no quase sozinho. Fugi de toda a aparência do mal, irmão. Fechei minha conta lá, paguei uma multa de R$300. Só de multa, uma quis até, né, e tal. Mas eu falei, vou fazer aqui no prédio. Aí eu coloco louvor, pregação ali, faço lá. Então, irmão, fique atento, tá? Fique atento. Em nome de Jesus. Ande na luz, porque o engano está nas trevas. Ele não aguenta a luz. E essa luz é o que, irmãos? É verdade, transparência, sem acusação. O engano, o inimigo, trabalha em cima disso. Aonde que vem a questão, sempre fala assim, mas é um exemplo, né, da traição e tal. Quando a pessoa quer esconder muita coisa. Esconde. Ninguém vai trair na frente do seu cônjuge. Vai? Lógico que não, irmão. Mas começou com uma coisinha. Um papinho. Uma insinuação. Um elogio.
né? Aí você fala, meu marido não me elogia. A minha esposa não me elogia, ela me elogiou. É lógico. Tu acha que o capeta quer te abraçar? Ele vai te falar que vai te mandar para o inferno? E você vai ficar a eternidade queimando, igual um desgraçado lá? Não, você não vai. Ele vai te mandar uma mulher linda, perfumada, e falar que você é bonito, mas você é feio para diacho. Ele já está mentindo nisso. A única pessoa que te suporta é a sua esposa. E olhe lá, irmão. Porque ela é de Deus. Se não fosse, já tinha te mandado embora há muito tempo. Ela é de Deus. Entendeu? Mas olha no espelho e fica 5 minutos para ver como é que você é. Mas ela falou que você é lindo. Você é lindo nada, meu irmão. Você não é lindo. Mas pergunta à sua esposa, ela vai falar que você é uma pessoa linda, porque ela conhece você, o seu caráter. Então, o segredo, quer destruir o engano, ande na luz. Como? O que é na luz? Transparência. Pega o seu celular, manda para a sua esposa, acha alguma coisa aí. Vê se há em mim algum caminho mau. Mas procura mesmo, né? Talvez tenha outras coisas. Olha lá e-mail, olha tudo, deixa tudo à vontade. Mas, irmãos, eu te digo o seguinte, olha. É quando você está só que você é tentado. Tá bom? Você ouviu isso? Quando você está só. Quando você está num ambiente diferente. Quando você está só. Vença o inimigo. Jesus, ele venceu logo no início do ministério, o inimigo foi lá com ele. Lá no deserto. Tentou no primeiro dia? Não. Porque ele estava forte. Segundo, terceiro? Não. Aí diz assim, e teve fome. Aí o inimigo, opa, agora é a hora. Transforma esse sapé em pão. Porque é os teus. Você entendeu? Nem só de pão viverão. Como que Jesus venceu? Pela palavra. Está escrito. Se tu és filho de Deus. Se você vê no batismo, o que Deus falou? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus falou, acabou, meu irmão. Mas o inimigo, se tu és filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não tenho que estar provando nada para ninguém. Nem para você, nem para ninguém. Percebeu? Saiba quem você é. O que o inimigo quer? Que você seja um coitadinho. E toma-lhe chicotada, a pessoa... Ai, tá... Eu acho que é um propósito. Propósito nada, irmão. Ele quer que você fique por cima e não por baixo. Ele quer que você empreste e não pegue emprestado. Ele quer que você toma. Quanto é? Vai, o Senhor vai me dar mais. Ele quer isso. Ele não quer filho miserável, não. Mas tem, tá? A pessoa está ali. Não é que todo mundo é rico, irmão. Mas tem a bênção de Deus. Tem felicidade. Tem tudo que o Senhor dá. Tem a igreja do Senhor que abençoa, socorre. Percebeu, irmão? O inimigo quer que você não leia a palavra. Que você não saiba dos seus direitos. Será que você é um filho de Deus? Você entende? Aí você fala, está escrito. Amém? Então, devemos crer no coração e falar concordando com a palavra de Deus, declarando, como está lá em 2 Coríntios 4:13. Cri, por isso falei. Então, eu tenho que crer e eu falo, concordando com a palavra de Deus. E eu vou andar conforme a palavra de Deus. Você entende, irmãos? É isso. Aí você não dá lugar ao diabo. As trevas fugirão de você.
Tudo bem? A nossa fé genuína deve ser expressa em palavras e em ações. Isto é a vontade de Deus. Amém? Irmão, a mensagem é isso. É de Deus. Agora tem uma série de textos que eu gosto muito que fala sobre a palavra de Deus. Tá bom? Eu já recitei um. E eu vou falar aqui, depois vocês anotem e podem olhar certinho. Tá? Meio pulando assim, ó. Salmo 107. Isso. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20. Marca aí. Isso. Enviou a sua palavra e os sarou. Viu? Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Ele livrou do que era mortal. E hoje livrou do que era mortal. Então a palavra de Deus, ela sara e nos livra do que é mortal. Vai vendo. Jeremias 1,12. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então o Senhor vela sobre a palavra dele para cumprir. O que é isso, velar, irmão? Ele fica de olho. Ele vai cumprir a sua palavra. Viva e declare sua palavra. A palavra de Deus. Para de ficar de cortezinho de internet ou Instagram, não sei mais do que. A pessoa falou aquilo ali. Se falou alinhado com a palavra de Deus, beleza. Se não falou, irmão, deleta aquilo ali. Para. Você tem que guardar na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Não é o que o outro acha, o outro. Tudo bem? É isso. Jeremias 23, 29. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra? Então a palavra de Deus é fogo. Fogo para dar vida, alimento, sustento, mas também fogo para destruir toda a obra do mal. Martelo para quebrar tudo aquilo que não é do Senhor. Tremendo, né? Tudo bem. Números 23, 19. Não sei se eu marquei esse. Vai lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, por acaso, ele prometeria e não cumpriria? Lógico que não. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não é homem. Amém? Hebreus 4,12. Esse Hebreus 4,12 é uma benção, hein? Olha lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenção dos corações. Você fala a palavra, ele vai separar a pessoa, a intenção. Ela revela. Quantas vezes a gente ministra, olha, você parecia que estava sabendo. Não estou sabendo de nada, irmão. Nada. Foi Deus mesmo. Olha, Deus. Olha, orou por aquilo que eu estava sentindo e fui curado. Quantas vezes a gente ouve isso? Eu estava precisando dessa oração, dessa palavra. É o Senhor. Amém? Provérbios 4, 10. Espera aí, já somos. Oi? Não, mas eu vou. É porque tem uma sequência aqui.
Amém. Provérbios 4:10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aí, muitos morrem cedo por quê? Porque não ouve a palavra de Deus. Nervosinho, nervosinha, resolve e tal. Não perdoa. Eu vou mesmo então. Cuidado, vai morrer. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscitaria a ira. Quantos estão no além, irmão? A pessoa até nova. Por quê? Não observou a palavra de Deus. Tudo bem. Olha, do 20 ao 23, vamos ler, ora. Filho meu, no mesmo capítulo, Provérbios 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para o que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. A palavra de Deus é vida, é saúde, é vitamina, irmão. Você não toma ômega 3, vitamina não sei mais do que, complexo B, Q10, coenzima Q10, né? Creatina. Não é isso aí tudo? Vitamina D com K2 MK7, um montão de coisa a pessoa toma, não é isso? Toma a palavra também, irmão. Toma a palavra, vitamina C. Tudo isso aí é importante. Mas a palavra de Deus é saúde para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito. Mas guarde o teu coração. O que é isso? Não fica com mágoa, gente. A pessoa faz um negócio para você, tu fica ali remoendo. Eu acho que fulano de tal não falou comigo mais. Mandava uma carinha, sorrisinho no WhatsApp, agora mandou tristinho. Ou uma carinha diferente. A pessoa já ficou ofendida com aquilo. Olha, cuidado, irmão. Limpa seu coração, vai lá e fala com a pessoa. Se entendeu errado, pede perdão. Resolve logo tudo. Em nome de Jesus. Provérbios 3, de 1 a 12. É o outro versículo aí, tá? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha só, confirmação, hein? Não te desampares não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-se do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda, no caso com teus bens, e com as primícias da tua renda. Gente chegou nessa daqui, não, isso aí não sei não. Daí. E se encherão os teus celeiros de abundantemente, e transbordarão de mosco os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Olha só, irmão, maravilha, né? Salmo 119, olha, esse salmo, Salmos e Provérbios, Salmo 119, ele fala muito da palavra de Deus. E ele é bem grandinho, tá? A gente
Eu separei alguns textos dele. Então, Salmo 119, versículo 9. Eu estou até testando aqui, estou lendo até sem óculos. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Como você vai ensinar o seu filho no caminho do Senhor? Fazendo com que ele leia a palavra de Deus, ensinando para ele. Se ele não ler, se ele não tiver o temor de Deus, se você não ensinar para ele, se você não der o exemplo, meu amigo, não está escrevendo uma boa coisa. Você entende? Você tem que crer na palavra. Tudo bem, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Irmãos, isso daí para mim é tudo. Ora isso, irmão. Eu oro isso. Senhor, desvende os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amor, revelação do Senhor. Irmão, não é para pregar não, irmão, é para comer a palavra. Não, é para ele preparar a mensagem. Não, irmão, é para preparar um prato para mim de palavra de Deus. Vitamina. Irmão, é loucura do homem, entendeu? É coisa que o homem olha assim e fala, o cara está louco. É isso mesmo. Se o mundo achar que você está louco, você está realmente normal. Versículo 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos, ou a tua palavra. Então, aquele que anda na palavra de Deus, anda em liberdade. Versículo 89. Aí já avancei bastante, hein? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Para sempre. Ela está firmada nos céus. Amém? 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado, ou seja, me dado vida. 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos, ou os teus caminhos. Olha só, irmão. 97. Ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação de todo dia. 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Viu aí? Irmão, como tem gente de idade fazendo besteira. Nunca jamais na história desse país... Não, você entendeu? Nunca jamais, irmão, nós vimos tanta pessoa de idade fazendo besteira, irmão. Por quê? Não conhece a palavra. Aí você vai ver jovenzinho não fazendo besteira. Por quê? Guarda e conhece a palavra de Deus. Amém? 104. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho, todo engano. Só de você andar na palavra de Deus, você aborrece. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Isso aí todo mundo sabe, né? 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até o fim. Quem pode orar isso aí, hein? Ou só quando convém? Inclinei e inclinarei o meu coração para guardar os teus estatutos, para sempre, até o fim. Bom, hein, irmão? Deus gosta disso, hein? É a palavra dele. Ora isso aí que ele vai ficar feliz. 112. Agora, 127. Viu que eu pulei bastante alguns aí, tá, irmãos? Ó, pelo que amo os teus mandamentos,
mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. 128. Por isso eu tenho em tudo como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda falsa verdade. Então, amo os teus mandamentos mais do que o ouro fino, aquele que vale muito. Aí você aborrece tudo que é falso, tudo que é engano. Amém? 165. Está acabando, hein? Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 170. Chega a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. 173. Venha a tua mão, socorre-me, pois escolhi os teus preceitos. 176. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. É o clamor do desviado. Desgarrei-me, Senhor, como ovelha perdida. Busca-me, por amor do teu servo. Olha só, irmão. É maravilhoso, né? Mateus, não precisa abrir Mateus 4:4. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É a resposta de Jesus. Não é verdade? Amém. Palavra de Deus, né, irmãos? Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. A orientação do Senhor a Josué. Salmo 1 também você pode falar. O Salmo 1 é tremendo. Salmo 1. Vamos ficar de pé. Quem sabe o Salmo 1? Irmão, pega o seu filho, dá uma missão para ele, de decorar o Salmo 1. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu dei essa missão para mim. Falei, olha, Salmo 1. Eu preciso saber a direção que eu vou tomar. Salmo 1. Aquele que habita... Não, esse é o 91, não precisa, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Eu abro meu coração para você. Nos momentos difíceis, eu peguei a palavra para não ir para o crime, para não jogar vingança, para não fazer coisa errada. Porque a minha índole era mal. Eu tinha que dominar a palavra. Amém? Uma criança que com 15 anos, o sonho dela era sair de casa. Meu sonho. E nem olhar para trás. Você já imaginou? Se não tivesse a palavra de Deus. Então, irmão, ensine a palavra para o seu filho. Ensine.
porque isso muda a pessoa. E mesmo que pegue ali, tá? Ora, vem o temor de Deus. Tem um texto, né, que diz: o Senhor segura pela mão, né? Mesmo aquele servo do Senhor, quando dá uma tropeçada, o Senhor segura pela mão e vai prosseguindo. Em nome de Jesus. Coloque a palavra. Escreva a palavra na sua casa, nos locais. Ensina a palavra, pouquinho que seja para o seu filho. Aprenda. Guarde. Sabe por que você tem que guardar? Porque um dia vão tirar essa palavra, tá, irmão? Um dia a gente não vai ter mais essa palavra. Então, quem tem mente vai só guardar. E vão colocar outra palavra toda deturpada aí. Então, nós temos que saber a palavra de Deus. Amém?